Irmãos, vamos abrir as vossas Bíblias, amém? No livro de Coríntios, 1 Coríntios 9, apenas alguns versículos, amém? Eu queria dividir compartilhar com os irmãos essa palavra, na continuidade. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 ao 3, e depois o 13 e 14 em diante, amém? Que diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 9 diz assim: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Versículo 13: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os dos que contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei o prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios para chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira para que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Até aqui. Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, eis aqui a tua palavra, a qual nós estamos trazendo hoje para estudarmos e entendermos, Pai, mais e mais do teu Evangelho. Pai, usa-me mais uma vez como canal de bênção aqui essa noite, para que a tua palavra hoje flua, Pai, em nossos corações. Usa minha mente, meus lábios, o que for preciso de mim, Pai, mais uma vez, para que nós possamos entender cada vez mais a tua palavra, o teu Evangelho, que a tua palavra flua em nossos corações, a tua palavra que é graça, a tua palavra que é paz, a tua palavra que dá discernimento em tudo que nós fazermos. E eu oro, Pai, por tua igreja, oro, Pai, por todos os irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão em casa, Senhor Deus, para que a tua palavra flua nos corações de cada um, no nome de Jesus, amém. Amém, igreja do Senhor, poder se assentar, amém. Igreja do Senhor, Paulo
no capítulo 9, ele faz algumas interrogações, se os irmãos prestarem atenção. E Paulo inicia fazendo, primeiramente, a sua defesa. A defesa do seu ministério. Os falsos mestres, como vem relatando nos vários capítulos de Coríntios, mais uma vez estavam tentando colocar Paulo em uma situação mais uma vez difícil. Eles estavam acusando agora Paulo, do apóstolo Paulo, além disso, de que sua principal motivação de pregar o evangelho era por ganância, e tudo isso para que Paulo se exaltasse, nada mais do que isso, ganância, que Paulo se exaltasse. Eles relatavam isso aos irmãos. E Paulo começa agora a apresentar a sua defesa de vários relatos, ao qual nós vemos aqui. E ele começa a dizer: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo quando veio a mim, Senhor nosso? Não sois vós a obra do Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, pelo selo do meu apostolado no Senhor. E essa é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Ele começa a fazer várias interrogações, várias defesas, aleluia, em sua defesa aqui no Evangelho, em sua defesa. E de acordo com esse texto, Paulo está se referindo a seu desprendimento material, aleluia, a respeito como Paulo, o apóstolo Paulo, ministra o Evangelho, porque Paulo tinha todo o direito, de ser sustentado pela igreja, se assim o quisesse, como diz no versículo 14, diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam de quê? Do Evangelho. Paulo tinha todo o direito, mas eles estavam dizendo algo absurdo contra Paulo, e Paulo começou a se defender. E Paulo diz no versículo 15: mas eu de nenhuma destas coisas eu usei. Aleluia. Paulo preferiu o quê? Mas não foi isso que ele preferiu. Paulo preferiu o quê? Ele disse à própria igreja de Coríntios. Ele escreve o seu testemunho, disse assim: quando Paulo chega em Coríntios, não preciso de nada disso. Não é porque o que o Senhor ordenou ao Senhor, o que o Senhor ordenou, que anunciou o Evangelho, que viva do Evangelho. Mas eu, de nenhuma dessas coisas eu usei. Mas que, se precise, viva do Evangelho. Mas quando Paulo chega em Coríntios, em Atos 18, versículo 1, a Bíblia diz que Paulo se juntou-se a um casal chamado Áquila e Priscila, e a profissão deles dois era fazer tendas. Amém? Fazer tendas. E Paulo, quando se junta a eles dois, Paulo começa a aprender essa profissão para seu sustento. E Paulo aprende essa profissão de fazer tendas. E considerando que Coríntios era uma cidade muito importante, uma cidade portuária, um centro comercial da época, por ser uma cidade portuária fixa, onde o fluxo de pessoas, de entrada e saída de pessoas era muito grande, havia também a necessidade dessas tendas para as pessoas se alojarem, porque a hospedagem ficava muito caro. Então o comércio de tendas era muito próspero. E Paulo se juntou com ele, evangelizou esse casal e disse: eu quero aprender para que eu tenha o meu sustento. E Paulo disse a eles: se vive do Evangelho, porque o Senhor disse: os que anunciam o Evangelho, vivam do Evangelho. Se eu vivesse do Evangelho, eu tenho todo o direito. Mas eu, de nada dessas coisas, eu usei. Por que vocês estão me chamando de ganancioso? Por que vocês estão me chamando disso? Porque eu sou apóstolo. Eu vi Jesus. Eu vi o Jesus na glória. E vocês estão anunciando isso? Aleluia. E Paulo, quando começa
a falar. Paulo, quando começa a aprender essa profissão, fazer tendas, ele começa a trabalhar. E as pessoas começavam a comprar. As pessoas começavam Paulo começava a se sustentar com tudo isso. E Paulo fez sua defesa. Amém, do Senhor? E quando Paulo faz a sua defesa, como se não bastasse ainda teve que sofrer as adaptações culturais da época. Primeiro ele se defendeu do Evangelho, que anunciava o Evangelho, mas que não dependia disso, mas que se o anunciassem, fizesse, dependesse do Evangelho, pagassem, viva do Evangelho. Aí Paulo agora teve que participar de outro problema, porque se anunciar o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Aí Paulo agora tem que cumprir mais um versículo 19, mais algo diferente, se adaptar à cultura, se adaptar às ações culturais da época. E ele mesmo disse no versículo 19: porque eu, sendo livre como com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Paulo agora teve que se adaptar agora, depois que anunciou tudo isso. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, porque proponho de graça o Evangelho de Cristo, para abusar do meu poder no Evangelho. Porque agora, sendo livre com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Paulo agora tem que se adaptar agora aos costumes culturais. Ele começa a anunciar no versículo 20: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. E Paulo nos apresenta agora, depois que ele relata isso em sua defesa, ele agora apresenta dois grupos de pessoas: os judeus e os gentios. E para ele, diante dessas duas classes religiosas completamente distintas, os judeus, Paulo diz o seguinte, procede para com eles o seguinte: a fim de ganhar os judeus, para que vivem no regime da lei, que eu mesmo assim vivesse também debaixo da lei, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja mais debaixo da lei, mas para ganhar os judeus, eu vou viver também com a lei. Não que eu esteja mais debaixo da lei, mas eu quero ganhar os judeus. E podemos perceber isso num exemplo em Atos 13, do versículo 16 ao 41, quando Paulo vê uma multidão de judeus, e Paulo começa a pregar a história de Israel. Paulo começa a pregar tudo. O livro começa a pregar Abraão, começa a pregar quando estavam presos no Egito, começa a pregar a Davi, começa a pregar, aleluia, o próprio Jesus Cristo. E Paulo começa a pregar para eles e relata toda essa pregação ao público. E Paulo começa a falar, e nada que Paulo fala é estranho para aquelas pessoas que querem, porque eles compreendem perfeitamente o Evangelho de Cristo. E Paulo é tão do jeito que quando Paulo começa a anunciar o Evangelho para aqueles judeus que ali estão, para ganhar os judeus, ele diz a Paulo: Paulo, fica conosco, para que você anuncie mais do Evangelho, porque eles estavam ouvindo a mensagem de Cristo. Aleluia. E outro acontecimento agora, quando Paulo diz: agora se fiz, se estiver para os que estão sem lei, como se estiver sem lei. Daqui a pouco eu chego lá, amém, dia do Senhor? Vamos explicar aqui o relato de Paulo e vamos trazer para nós hoje, amém?
Primeiro ele começou a pregar para os judeus, os que estão debaixo da lei, e explicou tudo, em Atos 13. Em Atos 17, quando ele chega em Atenas, a cidade era uma cidade de filósofos, uma cidade que tinha um senado, uma cidade que tinha juízes, uma cidade intelectual. Paulo, o berço da filosofia, o berço dos intelectuais. Mas Paulo vai até lá para pregar agora para os gentios, pessoas que não conheciam a história de Israel. E quando Paulo chega em Atenas, ele chama Paulo até o teatro, o Areópago, que é o teatro lá da Grécia, feito de as cadeias de pedra, e chama Paulo até lá. Grandes filósofos estão todos lá, reunidos naquele local. E quando Paulo chega até lá, Paulo não fala mais da história de Israel, mas Paulo começa a olhar ao redor e começa a ver vários deuses. Mas ele olha um especial, e tem um que diz assim: ao Deus desconhecido. Ele não tinha imagem. E Paulo diz: a este é que eu sirvo. E disseram: como assim, Paulo? Esse ao Deus desconhecido. E ele começa a pregar agora, sabe o quê? Que Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Deus fez o mundo. E Paulo, em momento algum, ele usou o seu conhecimento cultural como um fim em si mesmo, mas ele usou somente uma coisa: a pregação da cruz de Cristo, a mensagem da cruz. Ele usou a mensagem da cruz para aquele povo. E a Bíblia diz que muitos e muitos aceitaram o Evangelho de Cristo. Aleluia. Pregou para judeus, pregou para gentios, mas de acordo com a mensagem da cruz. Igreja do Senhor, nós hoje temos esse compromisso. E muitas vezes nós entramos em um local, vamos trazer para nós hoje. Nós sabemos que as religiões ou pessoas, nós temos que respeitar A, B ou C, não é assim? Como nós tivemos ontem, não foi, Moisés? Mas chamaram a gente para orar, chamaram a gente para pregar. E nós sabemos que nós temos que ir para onde for, independente do que seja, porque nós só temos que fazer isso, pregar a cruz de Cristo. Porque quem transforma não somos nós, quem transforma é o Espírito Santo. E Paulo diz o quê? Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Glória a Deus. E Paulo começou a pregar: judeus, gentios, todos. Aí depois ele continua agora: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aí Paulo agora chegou: fiz-me como fraco para os fracos. Nós devemos entender, antes de qualquer coisa, que os fracos a quem Paulo se refere são aqueles judeus ou gentios em que ele evangelizava, e que quando ele começava a pregar, eles não tinham aquele conhecimento. Amém? Nós sabemos que quando nós pregamos, tem pessoas que não têm aquele conhecimento ainda hoje, pessoas que não têm aquelas condições, eu posso dizer assim, no entendimento. Então quando Paulo fala pessoas fracas, ele chegou na simplicidade dele, chegou anunciando simplesmente o Evangelho
de Cristo simples, a cruz de Cristo. Cristo morreu por você na cruz. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele ama você. Ele está aqui hoje para lhe dar salvação. Essa é a pregação simples do Evangelho do Senhor. E quando Paulo fala, eu me fiz de fraco, foi para anunciar a simplicidade do Evangelho de Cristo, a simplicidade do Evangelho do Senhor. Aleluia. Paulo chegou para os intelectuais, anunciou para os filósofos uma mensagem mais sólida, mas anunciou: o universo foi criado por Deus. Criado por Deus, quebrando aquela ideia que dos filósofos, da ideia grega, que o universo foi criado por uma obra do acaso. Porque para os filósofos gregos, o universo foi criado por uma obra do acaso, como até hoje tem um Big Bang. Mas para as pessoas simples, Paulo chegou e disse: ó, é amor. Cristo morreu por ti na cruz. Você só precisa entender isso, e você vai buscando, você vai orando, e Deus vai te transformando em nome de Jesus. O Evangelho, igreja, é simples: anunciar a palavra do Senhor, associar as condições, essas condições espirituais, essas condições que nós temos que entender no nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. E quando Paulo continua em Romanos 14, eu separei aqui 14, versículo 1, Paulo diz uma coisa interessante: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não com contendas sobre dúvidas. Paulo dá aqui algo bem interessante. Paulo dá uma palavra que todo irmão que é fraco na fé seja acolhido, não é assim? Seja acolhido, para que possa alcançar o discernimento necessário. Nós sabemos na pregação do Coríntios 7, 8, foi 8, amém? Em que o conhecimento, o amor, eles andam em equilíbrio, não é assim? O amor edifica. Eu tenho conhecimento, se não tiver o amor, amém? Às vezes eu tenho um conhecimento, não sei transmitir, fico aquela coisa, não transmito com amor, amém? Porque não adianta. Não estou dizendo aqui que você tem que buscar o conhecimento, entenda, conhecimento é importantíssimo, mas tem que andar em equilíbrio em tudo. Equilíbrio em tudo. Aleluia. Aí Paulo agora fala algo, pergunta assim: e eu faço isto, versículo 3, e eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. A igreja está entendendo? Amém. Amém, igreja do Senhor. Versículo 25, 24. Aí chegamos agora a parte que Paulo faz todo o resumo. Versículo 24. Não sabeis vós, quando Paulo chega agora para eles, agora diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo que se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar, antes subjugo o meu corpo e reduzo à servidão. Aleluia. Paulo agora, ele continua o texto e compara a nossa jornada, sabe por quê? Aleluia. Como uma disputa. Paulo agora compara no final desse texto. Ele faz sua defesa, fala como se fez de judeu para o judeu, para o gentil, para o fraco. Ele agora diz o seguinte:
A nossa jornada cristã é como se fosse uma disputa, uma corrida. Uma corrida. E o fato de estar nesse grande conflito, precisamos combater o combate da fé. Combater com fé. A semana passada nós lemos o livro de Judas. E o livro de Judas, capítulo 1, versículo 3, é assim: exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada a todos. Estão lembrados? Exortar-vos a batalhar pela fé. É como se Paulo disse para a gente assim: ó, vocês têm que batalhar pela fé nessa corrida. E Paulo fala aqui no seguinte, do atleta. O atleta diz assim, ó: não sabeis que os que correm no estádio, quem corre no estádio é o quê? Um atleta. Se nós prestarmos atenção às comparações de Paulo, ele compara atleta. Em Efésios ele compara um soldado romano. Para prestar atenção, tudo ele faz uma comparação. É que ele comparou a um atleta. Atleta que corre no estádio para correr, para ganhar um prêmio. E ele diz assim, ó: eles pretendem ganhar aquela corrida, se preparam, são disciplinados, se disciplinam ao máximo, treinam, se alimentam adequadamente, cuidam do seu corpo e outras coisas mais. E normalmente esses atletas, alguns atletas, eles, na maioria deles, não fazem a prova para conseguir o prêmio financeiro, mas eles concorrem o quê? Para ganhar aquela coroa, a medalha ou o que for, e para ter aquela fama. Não é assim que eles fazem? Para concorrer a uma fama que muitas vezes é passageira, passa, muitas vezes são esquecidos. Aleluia. Uma coroa ou algo, como Paulo diz aqui. E se para alcançar a igreja do Senhor, tão somente esse sentimento, essas pessoas fazem tanto para alcançar isso, quanto mais nós devemos fazer para alcançar o céu que está para por vir, está no futuro, nós, a vida eterna. E por isso que Paulo diz: nós somos um atleta, correr de tal maneira para que alcanceis, aleluia, uma coroa incorruptível, aleluia, um céu, uma vida futura, glória a Deus. Se eles correm para alcançar isso, quanto mais nós. Se eles se preparam para isso, Paulo faz essa comparação, quanto mais nós, aleluia, para ganhar esse prêmio, uma coroa incorruptível. Se é que nós também não devemos nos disciplinar nessa jornada espiritual, ainda mais nessa jornada espiritual. E Paulo disse que essa batalha, essa corrida, é preciso ter também um objetivo. Ele diz o seguinte, versículo 26: pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Ele disse: não corre como uma coisa incerta. Assim combato, não combatendo no ar. Sabe o que Paulo quer dizer? Batendo no ar é de todo jeito, de qualquer jeito, não. Para isso Paulo continua dizendo no versículo 27: Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Glória a Deus. Reduzo meu corpo à servidão. De fato, Paulo está dizendo aqui o seguinte: se quisermos obter a coroa incorruptível, devemos fazer com que a nossa mente domine o nosso corpo. Amém? A mente, nós temos a mente, por isso que ele diz, nós temos a mente de Cristo. A mente domina o nosso corpo. Glória a Deus. Amém, Deus do Senhor. Glória a Deus. Com isso estamos, e nós temos essa corrida para ganhar esse prêmio, só que infinitamente superior, um prêmio infinitamente superior que não perece, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não perece, esse prêmio não perece. Ele afirma que devemos a todo momento buscar o
Senhor. E essas armas, essa preparação para nós buscarmos essa preparação está à disposição de todos nós. E elas são poderosas em Deus. E todos nós sabemos quais são. Primeiro, a oração. Amém? A pregação do Evangelho. Eu e vocês somos chamados para pregar o Evangelho. Não só somos nós pastores, não. Todos nós. Não é, pastor? Porque diz, ai de mim. Você pode dizer somente uma palavra. Você está pregando o Evangelho. Por isso que Paulo diz, anuncia o amor de Cristo. Fala do amor de Cristo. E o principal, o amor. Esse que é a grande marca do crente em Jesus. O amor ao próximo. O amor que edifica. Esse é o grande arma poderosa em Deus. A principal, o amor. Amém, querido Senhor? Um atleta se prepara, se dedica nos treinos. Um estudante, um exemplo. Até o irmão de quem está falando, foi? Um estudante faz o quê? Se prepara nos estudos, não é assim? Para passar na avaliação, nos concursos. Mas ele tem que se preparar. Deus está com ele. Deus está conosco. Mas primeiro tem que me preparar, estudar, e Deus vai dar o suporte. Vai dar a garantia certa. Amém? E nós temos que nos preparar adequadamente para a luta espiritual também, que enfrentamos todos os dias. Nós enfrentamos essas lutas espirituais todos os dias. E nós temos também que nos preparar adequadamente, pregando o Evangelho, ou lermos o Evangelho, estudarmos o Evangelho, oração e amar. Amém? Amar cada vez mais, mesmo com nossas falhas. Devemos sim amar cada vez mais, no nome de Jesus. E eu queria encerrar. Aleluia. Amém, do Senhor. Glória a Deus. Amém. Ó, em Timóteo 4, Paulo diz o seguinte. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Paulo diz para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Combati o bom combate. Combate o bom combate, igreja do Senhor. Porque nós temos que guardar a fé. Porque a Bíblia diz: desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará a cada um de nós naquele dia. E não somente, Paulo diz, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Nós estamos participando dessa corrida. E nós vamos vencer no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mas para isso se prepare, igreja. Essa luta é dia após dia. Nós corremos para ganhar uma coroa incorruptível, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso grande Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro que jorra em minhas veias, jorra em tuas veias, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra fique guardada no coração de cada um dos irmãos, porque nós aprendemos no Evangelho todos os dias, cada vez mais. E cada vez que a minha fé é provada, né, Moisés? Nós devemos